de dispositivos automatizados, tá? Na nossa primeira aula, que eu passei aqui para vocês, tivemos já duas aulas, né? Uma aula que foi uma aula gravada, que nós não fizemos de forma ao vivo, e tivemos a aula da semana passada, né? Que foi uma aula de forma ao vivo aí, que passei para vocês, atuadores e válvulas. Baseado nessas informações, nós vamos começar a desenvolver a nossa atividade. Eu imagino que o professor da última unidade curricular de vocês, de instalações, ele utilizou o FluidSim para fazer alguns experimentos. Eu tô certo? Você chegou a ver FluidSim no, com o professor da unidade curricular anterior, Elisandro? Ou ainda não? Não tem problema se não tiver visto. Sim? Pois é, por que que eu notei, né? Normalmente a gente passa aqui, né, dentro dessa unidade curricular de instalações elétricas industriais, que é a unidade passada, a gente passa CAD-ESIMO, que é um simulador de partidas elétricas. O professor de vocês, ele utilizou, né, o FluidSim. Então, muitos alunos já conseguiram desenvolver dentro dessa unidade curricular as atividades. Então, para aqueles que desenvolveram, excelente, mas nós vamos desenvolver novamente. Então, essas atividades aqui, ó, são para que vocês repitam exatamente o diagrama apresentado na folha resposta no FluidSim, que é o nosso software de simulação eletropneumática e eletrohidráulica. Então, a primeira atividade que vocês vão ter que desenvolver são essas atividades aqui. Então, o que que você vai ter que montar lá no FluidSim? Baseado nos seus conhecimentos de atuadores, que você já sabe o que que é um atuador, né? Atuador são esses elementos. E aí, a gente relembra, né? O que que é esse atuador? É um cilindro de simples ação com retorno por mola. Esse elemento aqui, nós vimos lá também na apostila, é uma válvula de simultaneidade. Como que eu nomeio essas válvulas aqui? Essas válvulas, primeira coisa que eu olho, quantidade de posições. O que que é a quantidade de posições? Quantidade de quadrados que ela tem, né? Então, ela tem dois quadrados. Então, é uma válvula que contém duas posições. E aí, depois eu vou para as vias. Basicamente, a quantidade de entradas, saídas, elementos de bloqueio que eu tenho em um quadrado. Então, aqui, ó, eu consigo ver que eu tenho na verdade, ele coloca como né, que seria a entrada de ar, alimentação, 2 e 3. Tá? Então, aqui é a nossa simulação, é o nosso exemplo. Aqui, nesse circuito, o que que eu consigo interpretar desse circuito? Eu consigo interpretar que eu tenho aqui um compressor, aqui eu tenho um regulador de fluxo pneumático, e aqui para cima eu tenho, né, as minhas válvulas com acionamento por botoeira e retorno por mola, tá? Tem essa válvula aqui e essa válvula aqui, tá? E aí, relembrando, né, o que a gente viu na última aula, deixa eu só ver se tem mais alguém para entrar. Relembrando o que a gente viu na última aula, como é que eu defino, né, as válvulas? A válvula é uma válvula de 3 por 2 vias com acionamento, né, por botão e retorno por mola. Simples assim é a forma com que eu defino a minha válvula, tá? E aí, o que que esse circuito aqui faz, então? Então, esse circuito, ele é comparado àquele circuito que eu coloquei como exemplo para vocês na última aula. Então, vamos supor que eu tenha um circuito pneumático que ele vai fechar uma guilhotina, né? Vocês lembram lá do que é uma guilhotina, né? Guilhotina de papel. Como é que funciona a guilhotina? Essa aqui é caseira, é o que eu preciso de uma maior, eu preciso de uma industrial. O PC carrega aqui, né? A internet não tá dessas coisas todas. Como é que a gente atua uma guilhotina? Então, a guilhotina, basicamente, ela tem o liga e o desliga, e nos dois extremos dela é onde a gente pressiona. Então, eu tenho que pressionar essa botoeira
e pressionar essa botoeira simultaneamente para fazer a minha guilhotina descer. Para que que eu faço isso, né? Não seria mais fácil eu só pegar uma botoeira, colocar, apertar ela e a guilhotina descer? Seria, mas a nível de segurança do operador, se eu tiver duas botoeiras que eu tenho que pressionar elas simultaneamente, né? O que que é simultaneamente? De forma conjunta, né? Eu tenho que apertar as duas para acontecer alguma ação. Se eu tenho esse processo aqui, eu consigo criar, né, uma segurança a mais. Porque se eu aperto de cá e de cá, eu garanto que eu não vou estar com a mão lá embaixo, né? Então, é mais ou menos, né, esse processo aí que ele pensou na hora de desenvolver esse elemento. Então, aqui ele mostra, ó, ele fala aqui, na montagem número 1, o processo de corte de materiais é muito utilizado na indústria. Estas máquinas possuem um grande risco de acidente devido à postura dos operadores, de fazer pequenos ajustes no mesmo instante em que acionam a máquina. Então, a nível de segurança, né? Por que que acontece isso? Porque às vezes você vê que tem um papel fora ali, aí você vai com a mão ali rapidinho e aí e acaba decepando ali seu dedo. Então, se eu tiro a mão do botão, o que que vai acontecer? Ela não vai atuar. Tá? Então, esse é um dos processos. Então, para garantir a segurança do operador, um sistema muito utilizado é o bimanual, tá? Que ele utiliza as duas mãos. Esse sistema, ele consiste em acionar dois botões ao mesmo tempo para que a máquina funcione. Para a montagem deste sistema, os equipamentos disponíveis são, né? Então, esse aqui é o que eu vou utilizar lá no meu FluidSim. Dois botões pneumáticos com as válvulas, né, de 3 por 2 vias, uma válvula de simultaneidade, que é essa aqui, né, e aí ela funciona, relembrando, ela só funciona quando eu pressiono e eu tenho a mesma pressão aqui e aqui, porque esse êmbolo aqui, ó, ele vai ficar aqui, né? Então ele vai ficar flutuando aqui, então ele permite a passagem de pressão aqui para cima, né? Se eu pressiono só um lado, o que que acontece? Eu empurro esse êmbolo para a direita, fecho aqui meu circuito, né? Então se eu fecho aqui, então não tem passagem de ar subindo. Se eu aperto só do outro lado, eu vou empurrar esse êmbolo para a esquerda e aí eu vou bloquear nessa passagem de ar e aí eu não tenho ar passando. Então, a única forma de acionar uma válvula de simultaneidade é enviando para ela pressão igual, né, dos dois lados. Porque se eu colocar mais pressão de um lado do que do outro, também não resolve, né? Ele vai empurrar com mais força um lado do que o outro. Então, a gente vai utilizar esses elementos. Vamos fazer essa aplicação então? Vou chegar lá. Aqui temos o FluidSim, né? Eu coloquei para vocês lá na plataforma. Nós temos aqui o FluidSim. Clico aqui. Abro o meu zip, que é um arquivo zipado. O ideal é que eu chegue aqui, ó, pegue esse zip e extraia ele, né? Para eu ter o arquivo ali fora da minha pasta zipada. Quando eu abro ele, eu acho que ele foi lá para baixo, ó, os últimos. O que que eu vou ter que fazer? Não, não é esse aqui não. Esse aqui que eu coloquei para vocês, não, esse aqui é há muito tempo. Aqui nesse aqui, ó, é um software que não é o que vocês utilizarão, mas ele atende ao que eu estou procurando, né? Basicamente, o que que nós temos aqui nesse software? É um software muito simples, depois eu vou colocar na plataforma para vocês, que você vê visualmente tudo que acontece. Então, o primeiro elemento, isso aqui seria uma bancada, e aí o primeiro elemento que eu vou colocar é esse aqui, ó, distribuidor. O que que esse elemento faz? Ele distribui pressão, tá? Então, aqui seria lá o meu compressor, saio do meu compressor, vou lá para o meu elemento, né, de controle, e aí eu tenho aqui um elemento desse aqui. Beleza. O próximo elemento que eu vou usar, deixa eu ver se eu encontro uma válvula simples aqui. Aqui é a botoeira. Essa válvula aqui, ó. Essa válvula aqui é a minha válvula que eu vou utilizar como controle
né? Então, essa aqui é uma das válvulas e essa aqui é outra válvula. Tá? Então, eu já coloquei as minhas válvulas na minha bancada. Tá? Beleza. Agora, eu vou utilizar essa válvula aqui, ó, que é a válvula E. Ela é a mesma simbologia que a gente viu lá na válvula de simultaneidade. Venho, pego ela aqui, trago ela para cá, e aí eu vou alimentar, lembrando, né? Aonde que vai a minha pressão positiva? Vai na entrada 1, né? Vou ter que lembrar aqui como é que... Aqui, ó, só você clicar e arrastar. Depois eu vou deixar para vocês lá, ó. Clico e arrasto, e aí eu tenho a minha tubulação aqui, ó. Tá? Então, a minha tubulação tá aqui. Do 2. O 2 era o quê? Não era a minha saída, baseado naquele elemento que eu mostrei? Então, clico aqui e arrasto para cá, né? Então, agora eu tenho o elemento 2 aqui. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Deixa eu ver como é que apaga, porque faz tempo que eu não mexo nisso aqui, ó. Eu nem abri ele, mas acho que fica legal. Outro elemento que eu quero é esse aqui, ó. É o cilindro de simples ação. Esse cilindro, ele já vem com um fim de curso aqui, ó, que é para identificar quando que eu estou totalmente recuado e quando que eu estou avançado. Mas no meu caso, eu nem preciso, porque eu só tenho uma entrada aqui, ó. Então, eu venho aqui e coloco aqui. Vamos ver se vai dar certo essa simulação? Deixa eu só relembrar onde que eu vou começar a simular. Aqui, ó, comecei a simular. Então, ó, eu tenho pressão saindo aqui, né, desse distribuidor e pressão chegando no meu I1. Quando eu pressiono um lado, a minha pressão, ela então começa a passar. Se eu pressiono esse lado, deixa eu ver como é que era aqui. Acho que ele não vai dar, porque eu tenho que colocar dos dois lados pressão. Deixa eu ver se eu tenho algum elemento que coloca. Não, não vai ter a opção de colocar. Então, vou ter que apagar. Como é que era mesmo que apagava? Não quero fazer teste, não, só. Ó, apaguei tudo. Agora eu vou fazer de novo. Então, eu vou pegar aqui, ó, meu distribuidor. Depois eu vou pegar... Eu vou pegar essa botoeira com trava, porque eu não estou conseguindo deixar travado. Então, aqui, ó, seria duas botoeiras. Alimentei a minha entrada 1, alimentei minha entrada 1, coloco a minha válvula de simultaneidade aqui, alimentei essa válvula aqui, alimentei aqui, e aqui em cima eu vou colocar um cilindro. Olha a simbologia, cilindro de simples ação com retorno por mola. Alimentei o meu cilindro. Pronto. Agora vamos simular, ó. Simulei. Então, onde tem esse círculo vermelho, eu estou tendo pressão, né? A pressão aqui. Quando eu pressiono essa botoeira e pressiono essa botoeira, o que que acontece com o meu cilindro? Ele avança. Se eu solto qualquer uma das duas, o que que acontece com o meu cilindro? Ó, vamos supor que eu vi que tem um papel fora ali do lugar e eu vou tirar a mão da minha botoeira para apertar, arrumar o papel. O que que vai acontecer? Ele volta. Então, independente, ó, se eu tenho só um ligado, ele nunca funciona. Se eu pressiono os dois simultaneamente, eu vou ter um avanço do meu cilindro. E lembrando, né? Se eu não tenho pressão para avançar ele, o que que eu vou ter que fazer? Se eu não tenho pressão, ó, vamos supor que eu não tenho pressão, ele retorna pelo efeito da mola. Então, esse exemplo aqui, né? Utilizando duas botoeiras, duas válvulas com acionamento por botoeira e uma válvula de simultaneidade e um cilindro, é aquele primeiro exemplo que a gente viu, né? Do primeiro exemplo da atividade. Essa válvula aqui, ó, ela é representada por essa válvula aqui. Essa segunda é representada por essa válvula aqui, ó. Pode observar que ela tem três vias. Via 1, que é onde chega a pressão. Via 2, que é onde é o escape, né? Onde sai a pressão. E via 3 e via 2, né, que é a saída lá para minha válvula. Essa válvula aqui, ó, essa válvula E, ela é uma válvula de simultaneidade. Então, o que que acontece? Somente no momento que eu coloco a pressão dos dois lados, quando eu pressiono dos dois lados, que ela vai ter uma atuação. Ó, pressionei dos dois lados, ela atua.
Se eu solto qualquer lado que seja, ela recua. Então, era basicamente essa primeira simulação. Depois eu vou colocar esse softwarezinho lá para vocês, esse aplicativozinho na plataforma. Entendeu? Fisicamente, como é que é a atuação daquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês? Esse exemplo aqui, ó, onde eu tenho que pressionar as duas simultaneamente. Fizeram, né? Então, perfeito. Então, vocês já estão cientes, né? É porque, como a gente trabalha com 5 unidades, pode ter unidade que está um pouquinho para frente, unidade que está um pouquinho para trás, tá? Unidades presenciais, né? Então, excelente. Quando você tem a oportunidade de fazer, é ótimo, tá? Mas é dessa forma, tá? Bem simples, não tem muito segredo. Aí, dentro do FluidSim, né? Dentro lá do FluidSim, que é o aplicativo que eu coloquei para vocês lá, onde que vocês vão fazer a cópia dessa simulação? Você vem aqui, ó, clica lá no FluidSim que você baixou, e aí tem duas opções. Tem uma pasta que é o FluidSim pneumático, então você clica 2 vezes no FluidSim pneumático, clica mais 2 vezes nele, vem aqui ó, na pasta BIM, e dentro da pasta BIM, você vai clicar nesse aplicativo. Ele se chama FL underline sim barra underline B, ou P, né? Underline P, tá? Clicou 2 vezes, vocês já vão ter acesso ao aplicativo que vocês imaginam, né? Alguns alunos já têm experiência. Então, o que que você vai ter que fazer nesse aplicativo? Você vai ter que pegar exatamente esse mesmo elemento aqui, ó, de pressão, tá? Essa mesma circuito e montar o seu, tá? Então, você pode vir aqui, ó, clicar e arrastar, né? Então, esse elemento aqui, essa simbologia do compressor, clico aqui, arrasto. Esse aqui é o elemento de controle de pressão, né? Seria ele meu lubrifil. O que que eu tenho que utilizar aqui? É um cilindro de 3x2. Então, venho aqui, coloco o cilindro, coloco mais um, né? Que eu vou utilizar dois. Como é que eu coloco, então, professor, a atuação desse cilindro? Clico 2 vezes nele. Nesse caso, ó, eu tenho algumas informações importantes. Aqui eu tenho todas as informações do acionamento da esquerda e desse outro lado eu tenho acionamento da direita, tá? E aí, baseado nessas informações, peraí, pessoal, só um minutinho. Voltei. Vamos lá. Então aqui, peraí, rapidão, de novo. Só um minutinho. Aí sim. Voltei. Vamos lá. Então, pessoal, como é que vocês vão fazer? Nessa parte da esquerda, ele te dá essa opção aqui, ó, Spring Returning. O que que é isso? É o retorno por mola. Se eu quero um retorno por mola na esquerda, eu aperto aqui e ele vem com o retorno por mola da esquerda. Esse aqui é o por pressão pilotada, tá? Que eu tenho que injetar pressão na válvula. E esse aqui também, tá? Então, basicamente tem esses dois. Mas os mais importantes para a gente, nesse primeiro momento, é esses aqui, ó. Você lembra que eu lá na apostila eu falei, né? Tem os que funcionam, né? Por músculo, pelos os acionamentos mecânicos e os acionamentos pneumáticos e elétricos, né? Então aqui, ó, esses aqui são aqueles acionamentos que lá na apostila está escrito musculares, né? Acionamentos musculares, os mecânicos e os elétricos e pneumáticos. Então, nesse caso, eu vou ter um acionamento na esquerda, né, da minha válvula aqui, ó, olha pela referência, eu vou ter um acionamento manual através de botão, né? E qual que vai ser meu retorno?
vai ser aqui, ó, desse lado que eu configuro. Eu posso configurar por mola, eu posso configurar também por botoeira. Então, tem várias configurações. No meu caso, é o retorno por mola, tá? Como esse aqui é do mesmo jeito, o que que eu faço? Venho aqui, coloco acionamento por botoeira e retorno por mola. Agora, o que que eu tenho que fazer? Lembrar daquela numeração. Na minha numeração, eu tenho que a pressão chega sempre, né? A alimentação chega sempre no 1. Então, vem aqui e coloca a alimentação no 1. O que está faltando aqui? Agora, para a gente finalizar, para continuar essa montagem. Alguém consegue identificar? Tem alguém por aí? Ah, eu só preciso da ajuda de vocês. O outro elemento que eu preciso aqui é a minha válvula de simultaneidade. Então, onde que eu vou achar isso? Vamos aqui para baixo. Vamos aqui para baixo, né? Não, mas não tão embaixo. Aqui, ó, nesses elementos aqui, ó. Então, eu venho aqui e coloco a minha válvula de simultaneidade. Ligo, né, na minha saída 2. Eu sei que o elemento 2 é o elemento de saída. Opa, acabei espirrando aqui, mas voltamos. Então, eu tenho aqui o meu elemento de saída, ou a minha válvula, né, de simultaneidade, e ficou faltando eu colocar somente o cilindro. Tem vários tipos, né, cilindro de duplação, cilindro com duplação, né, com duas hastes. O meu caso é esse aqui, ó, cilindro, né, de simples ação com retorno por molas. Coloco ele aqui, coloco ele na saída e agora vamos dar o play aqui. Ó, tivemos um erro. Que erro é esse? Você lembra que lá, ó, quando a gente fez esse exemplo, ele tem um elemento aqui, ó, que é essa saída 3. Para que que serve essa saída 3? Essa saída 3 é o escape, né? E aí, normalmente, no escape, como a gente coloca um pouco de óleo nesse elemento pneumático, nesse ar comprimido, a gente tem que retirar esse óleo para descartar esse ar comprimido na atmosfera. Então, o que que eu gosto de colocar aqui? Eu gosto de colocar como se fosse um filtro, né? Você poderia colocar qualquer um desses aqui. Eu coloco esse aqui porque eu gosto, né? Funcionaria com qualquer um, menos com esse de bloqueio, né? Bloqueio não funciona. Mas funciona com esse triângulo com um tracinho atrás e esse aqui. São todos elementos de saída de ar. Então, vamos lá, ó. Cliquei. Agora ele está funcionando. Deixa eu até. Acho que fica legal aqui colocar um do lado do outro. Então, esse aqui, ó, é o nosso. Deixa eu ver se ele vai mostrar. Acho que ele sempre se centraliza. Então, isso aqui, ó, é a prática, né, o mundo real, e essa aqui é a simulação dessa prática aqui. Quando eu clico aqui e clico aqui simultaneamente, ele avança. Caso contrário, né, se eu tirar o meu dedo de qualquer uma dessas válvulas, o que que acontece? Ele retorna. Tem uma opção aqui, ó, que é de simulação, que eu posso fazer em slow motion. Vou colocar 1 para 15, né? Então ele vai ter um decréscimo, né, de velocidade de 15. E aí aqui eu consigo, ó, se eu pressiono só de um lado, o que que acontece? Não acontece nada. Por quê? Porque eu coloco pressão aqui, empurro esse êmbolo, ele bloqueia essa passagem aqui, ó, de ar comprimido. Se eu aperto somente do outro, mesma coisa, né? Ele bloqueia aqui, ó, e não permite a passagem de ar comprimido. Ele só vai funcionar quando eu pressiono dos dois lados juntos. Mesmo que esse êmbolo ele não fique no meio, ele entende que eu tenho ar dos dois lados, então não vai ter um bloqueio com relação à pressão, né? A minha pressão está entrando aqui e alimentando. Se eu solto qualquer um, se eu solto qualquer um aqui, ele volta. Né? E que ele voltou mais lentinho por causa do slow motion. Mesma coisa desse aqui, ó. Se eu pressiono os dois simultaneamente, ele funciona. Se eu tiro despressiono, né, uma botoeira aqui, ela volta. Dúvidas sobre esse primeiro exemplo aqui? Alguém? Pode mandar aí no chat se tiver ficado alguma dúvida. Se não tiver ficado também dúvida, manda aqui no chat que a gente já vai seguindo para os próximos.
Tudo certo? Vamos lá, vamos participar aí, pessoal. Senão, eu não sei se vocês conseguiram entender, se ficou dúvida. Vamos lá. Pode seguir? Então, vamos lá. Então, seguindo, a gente vai voltar para a simulação. Fizemos a nossa primeira simulação, né? Muitos alunos já estão fazendo o processo onde você seleciona aqui, ó, um quadro, né? Opa, deixa eu pegar aqui. Um texto. Você vem aqui, coloca um texto e escreve, né? Circuito um, circuito, opa, circuito um. Ou esquema um, circuito um. Então você pode colocar ali o que você acha que fica é, legal, né, para você. Aí seleciona aqui, pode colocar aqui, ó, dentro dessa caixa aqui, desse retângulo, circuito um, né? E aí, vamos fazer agora o circuito 2. Eu vou selecionar esses elementos e vou copiar, porque é muito próximo a esse aqui. O que que muda daquele outro circuito para esse? Que é o circuito 2. Do circuito um para o circuito 2, a gente vai mudar somente o elemento de controle de ar após as válvulas, tá? Então aqui a gente tinha um controle de ar com botoeira e aqui a gente vai ter um outro controle da válvula com pedal, tá? A única diferença das válvulas em si. E tem essa válvula aqui, ó, que é a válvula alternador. O que que essa válvula alternador faz? Ela tem aqui, ó, um elemento de bloqueio que quando você envia é, pressão para qualquer um dos lados que seja, ela já aciona esse sistema, tá? Então, diferente daquela válvula de simultaneidade, ela só funcionava quando você pressionava os dois lados simultaneamente. Enquanto essa aqui, você pode pressionar qualquer um lado que ela vai funcionar. Quando você injeta ar aqui, ela bloqueia, né, para evitar que o ar ele circule aqui, ele bloqueia essa parte de cá e aí o ar sobe. E a mesma coisa para os outros lados, né? Ele vem aqui, bloqueia para a esquerda, esse elemento de bloqueio ele vem para cá, né, para essa parte aqui e sobe. Vamos fazer aquela simulação no nosso aplicativozinho aqui? Deixa eu apagar. Eu tenho que descobrir como é que eu apago aqui, ó. Aqui ele não tá querendo, não. Vamos começar de novo. Nada melhor do que começar tudo de novo. E beleza. Coloco novamente o meu elemento de pressão. Coloco novamente aqui, ó, uma válvula, né? Nesse caso, eu vou fazer, como ele não é tão, ele não tem tantos possibilidades, eu vou colocar com essas duas aqui novamente, tá? Com as válvulas de com as botoeiras, né? Mas é só você supor, né, que ao invés de ser uma botoeira, ela vai ser um pedal. Simples assim. Coloco aqui, ó, minha válvula de OR, né? Coloco o meu OR aqui. Deixa eu voltar aqui, porque ele não tá do jeito que eu gostaria. Aqui, coloquei. Aqui, coloquei. Esse aqui, ó, eu posso fazer até o seguinte. Vai ficar melhor ainda. Coloco aqui, coloco a botoeira aqui, coloco essa válvula aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma botoeira que é como se fosse aquele pedal. Agora, não é essa válvula aqui mais não, ó. Não é a válvula de simultaneidade. É essa aqui, ó, a válvula ou. Ou eu aciono com um, ou eu aciono com o outro. E aí eu só faço a ligação, né? Aqui eu tenho pressão, deixa eu desligar aqui. Aqui na entrada um eu tenho a pressão. Aqui eu coloco esse. Opa.
Vamos querer aqui, ó. Não sei por que que ele tá bugando. Oxe. Deixa eu fechar e abrir de novo. Voltar lá, vamos abrir. Gratuito, né? A gente não pode reclamar muito, não. Só agradecer. Aqui, ó, vamos colocar aqui, distribuidor. Aí ele tava todo lascado, agora vai dar. Botoeira, botoeira, que seria o pedal. Aqui uma válvula ou e aqui um cilindro de simples ação com retorno por modo. Ligo aqui, ó. Ligo esse aqui também. Ligo esse aqui. Ligo esse aqui. Ligo esse aqui. Vamos ver aqui como é que está funcionando, ó. Pressurizei, então eu estou enviando pressão ali para minha válvula. Quando eu pressiono de um lado, olha o que que acontece lá com o meu cilindro. Ele já avança. Se eu solto, ele retorna. Se eu pressiono do outro lado, ele avança. E se eu solto, ele retorna. Então ele funciona independente de qual eu apertar ou não, né? E aí eu posso pressionar os dois simultaneamente? Posso. Também vai continuar funcionando da mesma forma. Mas esse layout aqui, ele é para funcionar dessas duas formas, tá? Tanto pressionando quanto não pressionando. E aí, voltando lá, né, para o circuito 2, o que que eu vou ter que mudar? Eu vou ter que mudar basicamente esse elemento aqui, que é o elemento de controle dele. Ao invés de ter uma válvula de simultaneidade, eu vou ter que ter uma válvula ou, né, que é uma válvula alternadora. Então vem aqui, ó, coloco uma válvula ou, coloco aqui, ligo nas saídas. O que que eu vou ter que mudar aqui também? Ao invés de ser uma botoeira, eu vou ter que colocar, baseado nesse desenho, um pedal. Eu venho aqui, clico duas vezes na válvula. É um acionamento manual, né? Um muscular? Sim. Vem aqui e coloco. Vamos ver se vai funcionar do jeito que aquele elemento funcionou. Pressurizei as minhas entradas. Apertei, avançou. Soltei, ele vai recuar aqui, né? Depois de um tempinho, por conta do delay. Recuou. Apertei e avançou. Soltei, recuou. Tá? Então ele faz esse processo de avanço e de recuo, independente de qual eu aperte, tá? Eu posso apertar tanto esse aqui e esperar, ou antes dele voltar, eu já posso apertar o outro, né? E ele já vai da onde ele estava funcionando. Se eu pressiono os dois simultaneamente, ele só mantém-se pressionado, tá? Basicamente, é essa atuação desse segundo circuito. E agora ficou faltando, né, o último circuito, que é o circuito. Lembrando, né, esse circuito ele é puramente mecânico. Se eu tiver uma pressão aqui no alimentando as minhas válvulas, eu não preciso de energia nenhuma, né? Eu só preciso do ar comprimido para isso aqui funcionar. Agora eu vou para os elementos eletropneumáticos. No circuito eletropneumático eu já preciso de energia, tá? Então, para fazer esse processo funcionar, vou descer aqui, ó. E aí ele já é diferente. E aí na última aula eu falei para vocês, ó, pessoal, quando você quer controlar um atuador de simples ação, você vai ter que ter de saída uma saída só, né? E aí lembrar, saída número 2. Se eu quero um elemento de controlar um cilindro de dupla ação, eu preciso necessariamente de duas saídas, né? E aí, nesse caso, ele nomeia como 2 e 4, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter que levar em consideração essas entradas e saídas das válvulas. Se eu estou fazendo um controle de uma ou de duas, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? Vamos voltar lá. Eu vou precisar aqui do compressor, do lubrifil, mesmo esquema, né? Ó, posso até selecionar os dois, dar um Ctrl C neles aqui para copiar. E aí, o que que eu vou precisar? Vou controlar o cilindro de simples ação. No de simples ação, eu posso ter uma saída só, porque eu só quero controlar o avanço. O retorno é natural por conta da ação da mola, né? Da extensão da mola. Então, eu venho aqui,
Coloco a válvula simples para controlar um cilindro de simples ação. Coloco a saída aqui para retirar, né, esse óleo do ar e jogar na atmosfera. E coloco aqui o cilindro de simples ação. Ó, cilindro de simples ação com retorno por mola. Na única saída que eu tenho, né? Lembrando que essa parte de cima aqui é só elemento de saída. Normalmente, saída pro atuador, né? Porque você tem a saída do ar para a atmosfera. Aqui é entrada e saída para a atmosfera. E aqui em cima é saída pro atuador. Sempre. E aí eu vou ter que colocar agora uma válvula que consegue acionar tanto o avanço quanto o recuo. Então, com uma válvula de uma saída só, eu consigo controlar o avanço e o recuo? Não, eu preciso de uma válvula de dupla ação. Então, para essa válvula de dupla ação, vamos pegar essa aqui, ó. Deixa eu ver, relembrar aqui. É essa aqui. Então, volta lá no Fluid Sim. É essa aqui, ó. Então, vem aqui, puxo ela para cá. E aí eu posso utilizar aqui um elemento de duplação. Clico aqui, peguei aqui uma válvula de duplação. Por que que eu tenho que ter duas saídas? Faz sentido, né? Porque eu tenho que duas saídas aqui no atuador, então eu tenho que ter duas saídas para controlar. Ela controla o avanço e essa da direita aqui controla o recuo, tá? E aí eu tenho que alimentar ela. Sempre alimentação no 1. Sempre esses elementos de baixo, né, que não for um, que não seja o 1, coloco ali meus elementos de saída. Pronto, nesse primeiro momento já montei a estrutura mecânica das minhas válvulas. Agora eu preciso montar a estrutura eletromecânica, né, das válvulas. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou vir aqui. Essa válvula aqui, ela é uma válvula controlada por músculo, por mecânica ou elétrica? É por elétrica, que é esse elemento aqui, ó, que a gente chama de válvula solenoide. O que que é uma válvula solenoide? Basicamente é um elemento eletromecânico. Vamos comparar lá aquela contatora. Na contatora, o que que você tem que fazer para ligar uma contatora? Não é alimentar a bobina da contatora? Então, se você está fazendo um acionamento com válvula, você precisa, né, para acionar ela, alimentar a válvula solenoide, que ela executa a função que você predefiniu. Tá? Então, esse é o elemento da bobina. E o retorno? O retorno dela é por mola. Vamos conferir? Avanço por bobina eletropneumática. Então, você tem que injetar tensão na válvula. E aí, ela tem um retorno por mola. As duas, elas funcionam da mesma forma. Avanço eletropneumático e retorno por mola. Avanço eletropneumático com spring return. Pronto, fizemos a parte inicial. Vamos ver se está tudo funcionando. Ó, se eu pressionar de cá, o que que vai acontecer? Ele avança. O que que é esse pressionar que eu falei para vocês? Ó, pressionar aqui seria basicamente enviar energia. Quando eu envio energia, é a mesma coisa de estar, né, pressionando essa válvula. Vale para a mesma coisa para essa, ó. Nesse momento, eu tenho aqui chegando pressão, e aí a minha pressão ela está forçando o recuo, né? Se eu pressiono aqui, o que que vai acontecer? Esse um ele vai se tornar esse e vai passar a avançar. Vamos fazer esse teste. Cliquei, ele muda a posição, então a minha pressão chega aqui, sobe, e aí pressiona o avanço. Só que, nesse meu caso aqui, que eu quero fazer um controle elétrico, né? Eu preciso de um circuito elétrico que consegue fazer essa lógica que eu montei, que eu acione essa lógica que eu montei aqui. Então, aqui embaixo eu tenho alguns componentes eletrônicos, e aí eu chamo ele aqui, ó, eu pego aqui o elemento de 24 volts, e esse é o de 0 volts. Então, o que que eu faço aqui? Vamos voltar lá para simulação. Primeira coisa que eu faço, lembra lá de acionamentos elétricos industriais? O que que era um dos elementos importantes? Você tinha que ter lá uma botoeira de desliga, né? A botoeira vem primeiro lá a botoeira de emergência, que é a mais importante para você desligar tudo. Depois vem a botoeira de desliga para você fazer desligar o circuito quando você precisar. E tem depois a botoeira de liga, o selo e tudo mais.
Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Para auxiliar na nossa lógica, não necessariamente nós teremos que utilizar somente válvula solenoide. Nesse caso, ele utiliza aqui uns relés, alguns relés para ajudar essa válvula a funcionar. Em outros métodos que eu vou mostrar para vocês, não precisa utilizar relé, né? Nesse caso, ele utilizou alguns relés para auxiliar a ligar essa válvula aqui, ó. E aí, por que está escrito VS1? Novamente, volto lá nas instalações elétricas industriais. Quando você ia fazer uma prática, uma simulação dentro do CAD Simo, que é um simulador de acionamento de motores, você tinha que vincular um contato, você tinha que vincular a contatora a um circuito. E como é que você fazia isso lá? Você nomeava ela com o mesmo nome. Então, essa aqui eu vou chamar de VS, por conta de ser uma válvula solenoide. Vou chamar de essa aqui de VS1 e essa aqui eu vou chamar de VS2, tá? Então, VS1 e VS2. Espera aí só um minutinho. Então, nomeei, tá? Então, quando eu tiver colocar a simbologia da válvula solenoide aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou estar vinculado à outra. Beleza, aqui agora eu tenho a tensão positiva e a negativa. Primeira coisa que eu vou colocar aqui é uma botoeira de desliga. Para que serve essa botoeira de desliga? Vamos supor que eu estou aqui acionando esse cilindro. Só que chega na metade, eu quero abortar a missão. Como é que eu faço? Tem que apertar num desliga. Eu não quero que ele finalize o processo, eu quero que ele aborte o sistema. Então, eu tenho que colocar uma botoeira de desliga para, né, caso eu lembre que eu, às vezes, né, tô lá na guilhotina lá, um exemplo, né, tô lá na guilhotina, eu identifico que tem uma folha errada lá. O que que eu faço? Eu solto aquela botoeira, né? Então, dá para fazer, interromper o processo no meio. Então, vem aqui nas chaves, chave normalmente fechada, vem aqui e coloco ela aqui. E aí, depois do desliga, eu tenho o liga. Beleza? Ligo tudo aqui, ó. Ligo nesses bornes aqui. Vem, coloco aqui. Pronto, finalizei essa primeira parte. Só que eu tenho que utilizar aqui como um auxílio um relé, né? Esse relé tem quase que a função da contatora, né? Que é fechar contatos. Esse aqui eu vou chamar de S01. É esse o nome que ele dá na atividade, ó. S01. E esse aqui de baixo eu vou chamar de S1, que seria meu botão 1 para controlar. E aí, a princípio, eu quero controlar somente esse aqui. Esquece esse segundo. Quero controlar somente esse aqui. Esse aqui eu vou chamar de C1 porque é o meu relé auxiliar. Deixa eu dar uma descida aqui nesse aqui, beleza. E aí, se eu chego aqui, ó, e faço começa a simulação, não vai acontecer nada. Por quê? Ó, eu até tenho, né, um processo aqui onde eu consigo ligar esse C1, mas não acontece nada, porque o C1 não está vinculado ao VS1. O que que eu tenho que fazer? Eu quero um processo que toda vez que eu clique em S1, o meu VS1 seja acionado. Então, primeira coisa, vocês lembram lá da partida? Como é que eu faço para deixar o meu C1 sempre ligado, se fosse uma contatora? Eu tenho que fazer um selo de C1 para deixar ele sempre ligado. Venho aqui, coloco um selo aqui e vou chamar ele de C1. Então, a princípio, eu ainda não falei nada sobre o VS1. Não tô tendo aplicação nenhuma no circuito eletropneumático. Aqui eu estou fazendo como se fosse uma partida direta normal. Ó. Liguei e soltei. Ele vai retroalimentar e vai permanecer ligado. Quando que ele desliga? Quando eu aperto em desliga.
tá? E aí, lá no simulador, ele mostra essa redundância aqui, ó. Eu tenho um C1 e outro C1. Mas se eu relembrar dos conceitos que eu aprendi anteriormente, se o C1 fecha aqui, esse C1 também fecha. Então, assim, nesse exemplo que ele passou para vocês, tem circuito redundante. Não preciso desse C1 aqui. Eu posso chegar aqui, ó, e colocar esse VS1 aqui para baixo. Se eu venho aqui, vou lá na minha válvula solenoide, na simbologia dela, puxo ela aqui para baixo, ligo ela aqui e vou chamar ela de VS1, que eu estou vinculando essa entrada a essa entrada. Vai funcionar? Vamos ver, ó. Liguei. Olha o que que acontece? Avançou. Se eu desligar aqui, ele recua, tá? E aí ele tem a mesma função, né? Ele faz a mesma coisa, ó, de liga e desliga, que se eu tivesse aqui, ó, ao invés de estar ali, se eu tivesse outro desse aqui. É a mesma função, né? No sistema aí que eu mostrei para vocês, no exemplo da atividade, ele foi redundante. Por quê? Porque quando esse C1 fecha, esse aqui também fecha. Então, assim, a nível de economia de entrada e saída, é melhor, ó. Que quando esse aqui fecha, esse aqui também fecha. Então, eu posso fazer tanto daquele primeiro jeito que eu mostrei para vocês, quanto desse jeito aqui, né? Sendo redundante. E aí, o segundo é o mesmo circuito que comanda esse aqui, ó. Eu só quero um elemento que dê o pulso no VS2 e quando eu tire o pulso de VS2, ele funcione. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, copiar esse mesmo circuito e aí eu vou renomeá-lo. Ó, vim aqui, coloquei, vim aqui, coloquei. Vim aqui, coloquei, alimentei ele. Ao invés de chamar de S01, eu vou chamar de S02. Ao invés de chamar de S1, eu vou chamar de S2. Ao invés de chamar esse de C1, eu vou chamar de C2. Esse aqui também vou chamar de C2. Esse aqui eu vou chamar de C2. E a válvula solenoide que eu estou vinculando, eu vou chamar ela de... Deixa eu ver aqui se ele vai dar erro. Deixa eu tentar pôr aqui mesmo. Então vamos ver se vai funcionar. Ó, ele falou que VS1, VS1. Então tem que mudar o nome. Tem dois com nome igual. E aqui ele tá dando um probleminha também, porque tem condutor em cima de condutor. Opa, que tanto de... Ó, vim aqui, copiei. Vou chamar ele de C2. Vim aqui, colei aqui e colei aqui. Beleza, vamos ver se vai funcionar agora. Ó. Funcionou. Quando eu pressiono S1, o que que acontece? Ele sela C1 que aciona o VS1. Ó. Liguei, acionou o VS1. Quando eu aperto no S2, o que que vai acontecer? Ele sela C2, fecha esse contato de C2 e energiza C2, né? Se eu desligo, olha o que que acontece com o C2 aqui, ó, com a válvula de duas vias. Começa a passar pressão aqui e ela recua. E é a mesma coisa, né? E aí daqui, ó, sai o ar para a atmosfera, né? Quando eu avanço, o ar ele sai aqui, ó, dessa parte da direita aqui. E quando eu tiro ali o ar, sai da saída 5 aqui, né? Que seria de exaustão. Nesse caso, é a mesma coisa. Só que nesse aqui, o cilindro que retorna. Então, quando eu desligo, a minha pressão ela volta, passa aqui dentro da válvula e sai aqui no meu filtro, tá? De recuo. Simples assim. Então, a primeira atividade é fazer esses três circuitos, né? Você pode pegar aqui, colocar bonitinho aqui, ó. Teve muitos alunos que fizeram, ficou excelente. Você pode colocar aqui para cima, ó. Colocar até em números romanos. 1, 2 e 3. Tá? Então, aqui é o circuito 3. Se eu quisesse descer esse aqui um pouquinho, colocar aqui em cima, circuito 1. Se eu quiser descer, opa, se eu quiser descer aqui e colocar aqui em cima, posso também. E aí, eu tenho todas as possibilidades aqui. E aí, lembrando, tá? Que essas possibilidades é o que você tem para fazer simulação. Tirou o print aqui, né?
Deixa eu ver se ele tá fazendo. Se eu vier aqui, ó, vim no print, ele pega e enquadra tudo que eu tenho já, ó, de atividade. E aí, se eu der um OK aqui, vou lá em salvar, por exemplo. Exemplo. Vou lá em salvar. E aí, quando eu salvo aqui no print, ao invés de tirar aquele print, né, da ferramenta capturar, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma qualidade muito grande na imagem. Ó. A imagem ela vira um vetor. E mesmo que eu dê zoom, ela não perde a qualidade. Ela é como se fosse um vetor. Ó, posso dar qualquer zoom aqui, ó, que ela fica excelente. Enquanto, se eu chegar aqui, pegar isso aqui, tirar um print, né? Ó, se eu tirar um print aqui, mostrar para vocês, vamos ver se carrega, né? Inclusive. Ou vier aqui, ó, acho que vai ser mais fácil. Ferramenta capturar, cria um novo aqui e aí tira um print. Se eu fizer assim e salvar, exemplo ruim. Vem aqui, coloco em download. Exemplo ruim. Ó, se eu pego aqui e salvo como uma imagem, se eu der o zoom aqui, ó, tanto que fica ruim essa imagem. É totalmente diferente daquela que eu tinha mostrado. Então, o ideal é que você sempre coloque lá em print, né? E tire ali o PDF dessa atividade. Finalizou essa atividade, vem no envio aqui, ó. Envio da atividade 1 e me envia. Na semana que vem, eu vou começar às 19 em ponto. E aí a gente vai até às 8h30. Eu vou falar sobre a segunda atividade, finalizar sobre a segunda atividade. E aí a gente vai falar sobre alguns métodos de resolução de circuitos, tá? Temos aí método cascata, método intuitivo, que aí vai te permitir resolver qualquer sequência operacional, né? Às vezes você tem lá 5 cilindros. Tem o cilindro A, cilindro B, C, D e E. E aí você quer controlar, ó, quando esse cilindro A terminar, eu quero abaixar o cilindro D, eu quero avançar o cilindro E. E assim sucessivamente. Dá para você fazer esse processo. Beleza? Dúvidas, pessoal? Elisandro, Vitor, Kleber, tudo certo? Finalizando aí, o pessoal já está respondendo. Gostaram da aula? Conseguiram entender certinho? Ficou alguma dúvida? Falei muito rápido, falei muito lento. Vamos nos adaptando aqui, né? Porque a gente está nesse começo eu estou nesse começo de acompanhamento com vocês. Então, às vezes, né, eu falo um pouquinho rápido, já vai. Vitor, pode falar. Pode abrir o microfone aí. Eu não sei se o microfone tá funcionando. Tá funcionando. Tô conseguindo te Tá. ouvir. Esse circuito 3 eu já tinha conhecimento porque eu trabalhava com máquina pneumática numa gráfica, impressão Hum, de folhas, e daí uhum, esse circuito 13 era muito utilizado. uhum. Ah, vocês utilizam lá. A parte de impressão, Uhum, isso, o cilindro ele imprimia e quando ele retornava com uma espátula cobrindo a tela de tinta. O uhum. mesmo sistema, só que era acionado com pedal. Não, pois é, então assim, tem diversas aplicações, né? Excelente colocação aí, que é em gráfica, né? Usa bastante. Que tipo de Sim. impressão vocês fazem lá? As offsets, as Não, impressão, tudo ou eu não? era, na época eu era impressor de pneumática mesmo, né? Eu tinha bastante Pneumática? conhecimento porque às vezes nós mesmo consertava a máquina quando tinha algum problema, né? Então, agora é que hoje é a primeira aula que eu tô conseguindo assistir, né? Mas já me familiarizei assim com esses circuitos. Não, perfeito. Ótimo aí que você já viu a aplicação, né? Já viu algumas. Quando a gente já vê a aplicação, isso aqui faz mais sentido, né? Às vezes, quando eu falo aqui, fica meio subjetivo, algum aluno nunca teve
familiaridade, às vezes nunca viu uma válvula, nunca viu um atuador, e aí pode ficar boiando, né? Então, assim, eu Não, tento. eu ficava curioso porque como é que a eletricidade movimentava o ar, né? Uhum. Agora fez E sentido. agora faz muito mais sentido, né? Não, perfeito, excelente. Então, vou continuar aí nessa pegada, né? Tá tranquilo de entender, tá? Não, mas muito boa a explicação. Não, Eu perfeito, gostei, então. gostando bastante dessa parte da aula. Excelente, obrigado aí, tá? Então, por hoje, já vou finalizando, já vou finalizar a aula aqui, colocar no YouTube e aí já postar aqui na sala, tá? Se quiser assistir, não sei, acho que teve alguém que chegou um pouco mais tarde, mas já vai ficar disponível para vocês ainda hoje. Vou finalizar ela, beleza? Então, pessoal, quero agradecer aí a presença de todos, né? Qualquer dúvida que surja, eu estou à disposição, pode mandar mensagem aí. E ótimo final de semana, bons estudos e até semana que vem. Excelente noite, pessoal.